Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos e irmãs, amigos, já inscritos no nosso canal, você que ainda não se inscreveu. Se você não se inscreveu, nós indicamos que você se inscreva, porque postamos aqui semanalmente hinos, pregação da Palavra de Deus, orações, que tem o objetivo de contribuir para a elevação do nível de fé em Deus através da sua palavra. Nós sempre estamos lembrando aqui, né? Esse não é o slogan do nosso canal, que há tantos falando de elevação de nível de fé em Deus, de palavra de Deus, né? Há tantas trombetas sendo tocadas, há tantos alarmes, tantos avisos, né? Tantos defendendo que estão com a verdade, que hoje dizer que está com a verdade, as pessoas já não acreditam mais. E aí vamos dizer, tem razão de não acreditar, tanta confusão, né? E a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, e aí você diz, lá vem, né? Se você não conhece, lá vem com a história de que você tem a verdade. A verdade, prezados irmãos e irmãs, está aqui, ó. Essa é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Não existe outra verdade. Tudo que vier, para sabermos se é a verdade ou não, nós devemos conferir com a palavra de Deus, com a Bíblia. Aí você dissemos recentemente aqui no canal, mas milhares de pregadores hoje, de pastores, de lideranças, dos mais diversos nomenclaturas, né? Porque hoje existe uma nomenclatura grande para quem prega, né? Existe não só o evangelista, o mestre, o doutor, o pastor, o presbítero, o ancião, o líder. Não, mas existe outros hoje, né? Auto-intitulados. É bíblico? É. É bíblico? Profeta é bíblico? Profeta é bíblico? Está na Bíblia. Mestre é bíblico? Sim, mestre é bíblico, está na Bíblia. Pastor é bíblico? Pastor também é. Apóstolo é bíblico? Sim, apóstolo é bíblico, está na Bíblia. Doutor é bíblico também. Não é bíblico PhD, DDD, esses outros títulos que se criam dentro das universidades, né? Isso não... Mas, enfim, está dentro de doutor, né? Então, vamos dizer que é bíblico também. Está tudo dentro da Bíblia. Tudo está dentro da Bíblia. O assassino está dentro da Bíblia. Opa, agora se assustou, né? Pois é, mas está. O ladrão está dentro da Bíblia também. O adúltero também está dentro da Bíblia. Tudo está dentro da Bíblia. O inimigo, o diabo, também está dentro da Bíblia. Também está dentro da Bíblia. Cada um cumprindo o seu propósito. Tudo de acordo com a Bíblia. O enganador também está dentro da Bíblia. Prezados irmãos, o que importa não é se está na Bíblia ou se não está na Bíblia. O que vai te levar, o que vai me levar à vida eterna é o quanto eu consigo tirar desta Bíblia. Não é nem o ler, porque tem muita gente que confunde. Basta ler. Gente, não basta ler, não. A primeira coisa, nós estamos num mundo hoje que as pessoas leem e não compreendem. Coisa básica. Coisa básica. Você pega um texto de textozinho básico, um texto escolar básico, lê e não compreende. Aí você fala, lê de novo. Não compreende. Não, mas lê de novo. Não adianta ler de novo.
Não é a quantidade de vezes que você vai ler que você vai compreender. A compreensão está muito acima da questão da leitura. A leitura é um processo que a pessoa pode ler com os olhos, não chega nem dá cócegas no sistema de processamento que nós temos no cérebro. E pior, nós estamos vivendo em dias tecnológicos, não é novidade para ninguém. Eu só estou conseguindo fazer isso aqui porque eu estou usando tecnologia. Você está assistindo porque você está usando tecnologia, senão você não teria esse contato que a gente pode ter aqui, através daqui. Ou seria pessoalmente, ou não teria como ter essa conexão, concorda? Estamos usando a tecnologia, não estamos falando mal da tecnologia. A tecnologia é uma bênção, né? Ela é uma beleza. Eu posso falar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo e de graça ainda, sem pagar nada. Antigamente, uma ligação para o vizinho da cidade vizinha era um absurdo de caro. Às vezes era mais fácil você ir lá do que ligar. Mas enfim, isso é a tecnologia, o avanço da tecnologia. Só que nós ficamos tão refém da tecnologia, do uso da tecnologia, que nós hoje temos uma dificuldade enorme de usar as nossas habilidades, quem já desenvolveu, né? Porque muitos hoje não estão nem desenvolvendo. Crianças hoje estão passando pela escola, estão pegando seu certificado, mas sem ter aprendido o que precisava ter aprendido, sem desenvolver as habilidades intelectuais, mentais, de compreensão. Às vezes por questões de exercício simples, não vamos entrar nisso, porque não é aula de leitura, mas é só para você compreender onde que nós queremos chegar. Então a nossa geração de hoje, ela é uma geração alienada. Ela é uma geração treinada só para ouvir e assistir. Ponto. Não é uma geração treinada para pensar. Não é uma geração treinada para discernir. Discernir piorou. Discernir quando você ouve uma coisa e outra e discerne aquilo que é certo. Não, ninguém... São raríssimas as pessoas hoje que têm habilidade de discernimento, de discernir, de separar uma coisa da outra. Hoje as pessoas são treinadas para acessar conteúdos e aceitar aquilo como verdade absoluta, não questionar e repassar. E isso vai se tornando cada vez mais verdade. Não, porque estava no YouTube, que apareceu na televisão, que apareceu no canal não sei da onde. Pronto, é verdade. Falta de discernimento. Então nós não podemos defender hoje, por essas questões básicas de compreensão, não podemos compreender hoje que basta ouvir, que basta ler, que basta enxergar, assistir e tá tudo certo. Não. Nós precisamos compreender. E quando nós falamos da necessidade de compreender, quando nós estamos falando de algo básico, leituras básicas, eu vou ler uma notícia de jornal. Não basta eu ler, eu tenho que discernir se aquilo, quem é que falou, está em qual contexto. Eu tenho que fazer uma interpretação daquilo. Agora, prezados irmãos, quando nós vamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, aí nós temos que tomar muito cuidado. Porque às vezes a nossa interpretação, às vezes o nosso discernimento está embaçado. Nós não estamos compreendendo corretamente. Porque nós estamos falando de um conhecimento que é para nossa alma, que é espiritual. Aí não adianta, quando trata do espiritual, não adianta um programa educacional. Aí não adianta nós procurarmos um professor de Bíblia. Professor de Bíblia vai ensinar baseado
no seu intelecto, naquilo que ele tem de compreensão intelectual, filosófica, baseada em psicologia, em sociologia, em filosofia, em teologia e tantas gias que são apenas estudos científicos. Podemos ser ajudados por alguém que tem uma compreensão melhor da leitura para compreendermos. Sim, tudo bem com relação a isso. O pregador ajudar a compreender o que está lendo, porque é uma dificuldade enorme, como estávamos dizendo. A tecnologia fez com que as pessoas se tornassem apenas receptores, ouvintes, não é? Ouvintes, apenas ouvintes, não compreendedores. Ouvem, não compreendem e aceitam apenas por estarem ouvindo. Aceitam por apenas estar lendo, mas sem compreender. E se não compreende, não sabe executar, não sabe colocar aquilo em prática. E a vida espiritual não é só ouvir. Vida espiritual é compreender, é colocar em prática. Mas é um compreender também que não basta compreender com a mente humana, precisa compreender pelo Espírito, precisa ser Deus abrindo os olhos espirituais para que a pessoa possa compreender. Tá vendo como vai ficando cada vez mais complexo? É por isso que as pessoas são enganadas, porque aceitam um evangelho simplista, não um evangelho simples, porque o evangelho é simples, mas o evangelho simplista, aquela forma de, não, basta fazer isso e está tudo certo. Não é tão simples assim. É simples, mas não nesse sentido. É simples, mas exige sacrifício. Esquisito até de dizer isso, mas é verdade. É simples no sentido de eu saber, de você saber o que é que tem que ser feito. Ok, e agora? O que tem que ser feito? Atos 2. Atos 2, buscar o Espírito Santo, não tem outro caminho. Oh, mas isso é sacrifício. Existe sacrifício maior do que o que foi feito por nós para sermos salvos? O que é mais fácil? Vamos pensar como um ser humano agora. O que é mais fácil? Eu buscar o Espírito Santo, agora que o Espírito Santo já foi derramado, já foi dado, ou é mais fácil pagar o preço que foi pago por mim e por você lá na cruz, no Calvário? Queremos esse sacrifício? Isso sim é sacrifício. Tudo bem que eu morrer, você morrer, não ia fazer efeito nenhum, somos pecadores. Não ia salvar ninguém, nem a nós próprios. Precisou que Jesus, puro, inocente, sem pecado, derramasse sangue. Ele sim fez sacrifício por nós. Se você já leu alguma vez o quanto foi dolorido para ele, como ser humano, num corpo humano, sair das suar sangue. Se você já leu esse depoimento, gente, você chega num pedaço do depoimento, não dá para continuar mais. De um médico falando a respeito disso. Que experiência foi Jesus suar sangue? Quão dolorido isso foi. E o estado mental, psicológico que uma pessoa precisa estar para que isso aconteça. Aquilo foi físico. Não foi um milagre acontecendo, saindo sangue do rosto de Jesus, dos braços, do seu corpo. Não, isso não foi nada de milagre, não. Não foi aquela coisa gostosa de sentir, não. Jesus estava num estado mental, psicológico que nenhum ser humano suportaria. Chegar no ponto em que ele chegou, sabendo, enxergando que tipo de morte que ele ia ter, o sofrimento que ele ia passar lá na cruz, no Calvário. Ele viu tudo isso. Ele passou por todas as dores antes de sofrer a dor. E isso abalou o seu psicológico, abalou o seu psíquico humano, porque ele estava num corpo humano,
E ele sentiu estas dores, isso deu uma angústia tão grande nele, no corpo humano, que fez com que ele minasse sangue. Um médico, creio que é um médico francês, ele relata isso. Ele estudou esse fenômeno. Isso é sacrifício. Agora nós estamos dizendo que vamos fazer um sacrifício, renunciar e buscar o Espírito Santo e pedir a Deus que nos liberte de vícios e de tantas coisas que atrapalham a nossa fé, renunciar e dedicar nossa vida a Deus. Falar que isso é sacrifício, sacrifício foi o que Jesus fez por nós, não é? Claro, é sacrifício que nós estamos fazendo, mas não se compara ao que ele fez. É que às vezes a gente é um pouco mole, sabe? Qualquer dificuldade que a gente encontra, a gente já acha que nossa, acabou o mundo. Não vai acabar o mundo se nós não nos alinharmos com a palavra de Deus, com a essência da palavra de Deus e não entrarmos na eternidade. Aí sim vai acabar o mundo, mas do contrário não. Do contrário, esse sacrifício vai nos fazer ganhar a eternidade. Que Deus nos ajude a ter essa compreensão, né, do que nós precisamos fazer. Mas o que acontece hoje em dia? Acontece que as pessoas, como fizemos essa interpretação, por questões humanas, educacionais, enfim, de interpretação, ficam recebendo e aceitando evangelhos de uma forma superficial. Não adentram e recebem o evangelho conforme a sua própria compreensão. Só que nós acabamos de dizer que o nível de compreensão das pessoas é pouquíssima coisa mais que o zero hoje. As pessoas têm uma dificuldade enorme de compreender as coisas. Elas são ouvintes. Então a maneira mais fácil de conduzir as pessoas basta ouvir, está tudo certo. Basta ouvir e se tornar manipulados. Deus tenha misericórdia de nós. Então, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8, está escrito assim: porque se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Preste atenção nisso. Se a trombeta der um sonido incerto. O que é trombeta? É aquilo que você está ouvindo. Se ela der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Basta ouvir. A pessoa fica ouvinte. E não vira praticante. E não leva para a sua vida prática. E aí vai se distanciando cada vez mais. Aceitando um Jesus histórico. E não coloca em prática uma vida separada. Não faz prova de Deus. Não cria experiência com Deus, só vira ouvinte. Jamais constrói experiência com Deus. Fica com fé fraca. Qualquer vento que der, derruba a pessoa. Pregando o sermão, uma trombeta que dá um sonido incerto, o mensageiro que Deus nos enviou para os nossos dias, que prega uma mensagem sobre a qual tem vídeo. É uma série de vídeos. E debaixo dos nossos vídeos tem um link. É só você puxar para baixo aqui, vai ter um link, uma série. Você crê na Bíblia, clica em cima do link, vai te levar para uma playlist. Vai ter uma série de vídeos lá que vai falar, vai apresentar o plano de Deus para a salvação da humanidade, vai falar sobre a mensagem que Deus tem nos enviado. É uma série que vai te ajudar a compreender o que é a mensagem. Então, pregando este sermão, uma trombeta que dá um sonido incerto, no parágrafo 25, ele diz assim: esse texto, só esse versículo, seria suficiente para pregarmos por 2 semanas a partir de hoje sobre ele. E ainda assim, sequer tocar a sua superfície. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus.
E a palavra de Deus, ela precisa ser destrinchada, ela precisa ser, sabe, precisa aprofundar no conhecimento dela, mas no conhecimento a partir da abertura da mente espiritual através do Espírito Santo, porque senão a pessoa vai ficar lendo de forma intelectual, tirando as suas próprias interpretações, fazendo confusão. Há algo sobre a palavra que é inspirada. Você está constantemente nesse único texto. Você pode conectar a Bíblia inteira com ele. Agora eu quero um pouco mais para frente. Parágrafo 27. Esta mensagem diz assim: uma trombeta que dá um sonido incerto. Ao meditar nisso, há poucos momentos, quando estava pensando no caso do imposto de renda, que ele fala um pouco mais atrás aqui, pensei, não há quase nada hoje que esteja certo, que seja certo. Há incerteza com tudo. Então, tudo, absolutamente tudo que você ouve hoje, você precisa ouvir, mas precisa ter uma pontinha de incerteza da sua parte naquilo. Não confiar 100%, porque tudo hoje é incerto. Tudo. E não se pode confiar em nada que seja incerto. Não se pode confiar em nada que seja incerto. Se não for certo, afaste-se disso. Se você não tem certeza, vai fazer um investimento em algo que você não tem certeza, afaste-se disso. Mas as pessoas ouvem e pronto. Ouviu? Se está na internet, então, pronto. É seguro. Já confia. Já sai compartilhando. Não confirma nada. Não confere nada. Não busca uma orientação numa fonte correta. Já sai compartilhando. E quando é espiritual, qual é a fonte correta? Nós vamos ver aqui. Quero trazer isso para a nossa realidade. Vem, parágrafo 39. A vida da igreja está toda insegura e incerta. Por que será que a vida da igreja está insegura? Agora, é disso que Paulo estava falando. Compreendem. Então não é você está ouvindo? Não, a pergunta é outra. Compreendem? Você está compreendendo o que você está ouvindo? Ou você só está ouvindo e crendo sem compreender? Porque isso é o que as multidões faziam. E até mesmo que os 11 discípulos faziam. Eles ouviam Jesus e aceitavam. Ouvia e aceitava. Acreditava. Mas não estava entendendo nada, não estava compreendendo nada. Só compreenderam. Ainda bem que eles compreenderam quando Jesus disse para eles irem para o cenáculo e ficar lá. Ainda bem que eles compreenderam isso. Porque senão eles sairiam dali. Jesus morreu, já ia cada um criar uma denominação. Que é o que aconteceu hoje. Cada um criou um grupo. E esse grupo é o certo. Esse grupo é o correto. Essa maneira é a maneira. Sabe o que é isso? Falta de compreensão. Então a mensagem vem e nos diz: compreendem o que o apóstolo Paulo está dizendo a respeito do sonido incerto? Compreendem? Foi isso que ele quis dizer. Se uma trombeta der um sonido incerto, a vida da igreja está toda insegura. As pessoas não sabem bem o que fazer. Elas vagueiam de igreja em igreja, tentando descobrir qual delas tem a coisa certa, de um lugar para o outro.
vagueiam de igreja em igreja, de pastor em pastor, procurando algo que os agrade. Das duas, uma. Ou está com fome, ou está ouvindo algo que não alimenta, ou então está faltando revelação. Porque não existe a coisa certa, que não seja a única certa. Só existe uma maneira certa. Só existe uma maneira certa. Preste atenção nisso. O resto é tudo trombeta dando o sonido incerto. E elas vagueiam de igreja em igreja, tentando descobrir qual delas tem a coisa certa, de um lugar para o outro, tentando encontrar o que é certo, onde está a doutrina correta, a maneira correta. E um deles vem e consegue explicar quase à risca que seu credo está certo. Irmãos, tudo que nós quisermos defender, um capítulo e versículo, nós conseguimos usando a Bíblia. Tudo, absolutamente tudo. Precisa tomar muito cuidado com essa coisa de ficar... porque provou com a Bíblia. Provar com a letra da Bíblia é fácil. A Bíblia abre uma série de interpretações, que tem gente que faz cada interpretação absurda da Bíblia, que até quem nem sabe o que é Bíblia está vendo que a pessoa está interpretando errado. Mas ela prova ainda. Ela interpreta e prova que está certo. Interpretações humanas. Já vi cada absurdo serem mostrados com capítulo e versículo, que pessoas que não têm conhecimento da Bíblia falaram: fulano, não é isso que está escrito aí, por favor, interprete corretamente. E a pessoa vem e puxa outro e faz o seguinte, deixa ela, não adianta querer discutir, porque só vai virar briga isso. O que vai fazer? E ainda tem gente que acredita naquilo, isso aqui é pior. Não é cego, guiando cego, ambos cairão no buraco. Tentando encontrar o que é certo, onde está a doutrina correta, e um deles vem e consegue explicar quase à risca que seu credo está certo, e então, quando menos se espera, encontra tanta corrupção naquilo que tentam outra igreja. É a mensagem que está dizendo isso. Parece que é certo, mas quando vem à tona, tem tanta corrupção, e aí a pessoa tenta outra igreja para ver qual é o credo deles, a doutrina. Em tudo isso descobrimos que temos nos dividido por essas coisas em centenas de diferentes ordens de igreja. Irmão Brana, você está nos colocando em apuros aqui. Você está pintando um quadro terrivelmente escuro. Nossa, tá difícil, tá ficando difícil ficar acompanhando essa programação, porque não mostra nada de bom, só mostra que as coisas estão ficando difíceis, que eu não sei compreender, que milhares de pessoas estão só ouvindo, não estão compreendendo nada. Tá ficando terrivelmente escuro. E minha intenção era fazer isso. É a mensagem que está dizendo isso. É a minha intenção. Mostrar mesmo quanto está escuro. Eu quis fazer isso. Eu fiz isso com um propósito para que eu pudesse fazer isso. E aí vem a pergunta que é esclarecedora. Haveria alguma coisa certa diante de tanta escuridão? Sim. Há uma coisa que é certa. Eu estou tão feliz por isso, que há uma coisa que você pode colocar sua confiança e estar seguro de que está certo. E quando tudo mais houver perecido, isso permanecerá. Se você ler São Mateus capítulo 24, versículo 35, ele disse: o céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras não hão de passar. Deus tem um fundamento certo. Deus tem um fundamento certo. E Deus tem a única maneira certa de nós compreendermos. É Atos 2. É dobrar o joelho, pedir pelo Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. Do contrário, é interpretação, é confusão. Você vai sempre distanciar-se cada vez mais dessa palavra. Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de você, para abrir os nossos olhos para nós irmos nesta busca. Senhor Jesus, nosso desejo, Pai, é que essas palavras sejam vivificadas no coração de cada filho, cada filha do Senhor que tem sido enganado, especialmente os que têm sido enganados por tantas verdades que são todos sonidos incertos e que é o que mais tem hoje. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa prioridade, é ter a nossa alma salva. Mas também nós passamos por tristezas, por angústias, por enfermidades, e a tua palavra diz que se nós crermos, veremos a glória de Deus. Eu creio, Pai. E eu creio que o meu irmão, que a minha irmã, também pode ser abençoada agora com cura, com libertação, com atendimento desta necessidade que ela está pedindo agora, colocando diante do Senhor. Então eu uno a minha fé, a fé do meu irmão, da minha irmã que está orando agora juntamente comigo. E Pai, eu peço que o Senhor atenda este pedido, esta necessidade, para que o teu nome seja glorificado, para que a fé do meu irmão, da minha irmã, seja elevado, seja firmado na palavra do Senhor, com compreensão, através do Espírito Santo. Eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração. E nós nos falamos em breve aqui no nosso canal. Se você gostou, compartilha. Deus te abençoe, Deus te guarde e até breve.